Olá pessoal, hoje vamos falar de tabuada. Tabuada é um assunto bastante discutido na escola, né? Antigamente era um conteúdo que era cobrado de uma forma muito estranha, né? Com chamada oral, o aluno tinha que decorar, aí ficava naquele desespero, e aí era bronca, era, né, reclamação, aí o pai em casa obrigando de uma forma bem traumatizante, que muitos trazem até hoje esse momento, né? Hoje, nesses novos tempos, não tem mais sentido a tabuada como era naquele tempo. Então, a gente vai propor algumas ideias de tabuada, que é nosso propósito é esse, é trazer algumas informações sobre os assuntos das séries iniciais. Então, a tabuada, do meu ponto de vista, tem que ser memorizada. Mas para ser memorizada, tem que ser uma coisa que seja divertida, né? Mais prazerosa do que aquela forma hermética, né? Sem sentido para o aluno. Então, a gente tem que preparar o aluno para o que é a tabuada, né? Então, lembrando que a tabuada, na verdade, é uma multiplicação, né? E ela começa lá com a tabuada, né? Qualquer multiplicação é a soma de parcelas iguais, né? Então, 2 vezes 2, né, é o 2 mais 2. O 2 vezes 3 é 2 mais 2 mais 2, que dá 6. Então, são é, a parcela somada. Eu faço 4 vezes 2, né? 4 vezes 2 é o 2 mais 2 mais 2 mais 2, dá 8, né? Então, tem que primeiro perceber isso. E aí, você pode criar uma tabela, né? Como essa aqui, ó. Vocês podem ver que é uma tabela que é montada a partir daí. Ó, você começa lá, por exemplo, tabuada do um, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabuada do 2 é o dobro da do 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, né? 30 e aí vai. Tabuada do 3, a tabuada do 4, a tabuada do 5. Até o 5, eles não costumam ter muito problema em entender, né? Lembrando que a tabuada, né, vem da multiplicação, né? E multiplicação é a soma de parcelas iguais. Isso é importante eles terem desde novinho essa ideia, né? Que 2 vezes 2 é o 2 mais 2. E 2 vezes 4 é o 4 mais 4, né? Então, tu percebeu isso? Aí eles podem montar uma tabelinha. Essa aqui é a tábua de Pitágoras. O que ela tem de interessante, né? Tem, como eu já falei para vocês, você monta aqui, né? E o que é mais interessante da tábua de Pitágoras é que você olhar aqui na diagonal, você vai ter, né, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100, né, que são quadrados perfeitos. Mas aí é uma coisa que é mais para sexto ano que a gente observa, mais potência, né, na verdade, ou ele por ele mesmo. Uma vez um, duas vezes dois, três vezes três, que é o conceito de potência, mas cabe aqui só para curiosidade, mas para a gente é interessante eles terem esse material, né, no caderno, né? Eu costumava colocar nos meus alunos de sexto ano, já desde logo do primeiro dia de aula, fazer essa tábua aqui, né? Eu pedia para fazer com eles, eles montavam lá e deixavam no caderno, porque mesmo no sexto ano, muitos ainda não memorizaram a tabuada. Então, é uma coisa que é preciso estar cada vez mais formalizado. Mas se você deixar nessa tábua, já ajuda. Aí começam as brincadeiras, na verdade é essa, porque é interessante da matemática é isso, né? É torná-la mais simpática, né? Porque ela é encarada muito como uma coisa rígida, muito
difícil, né? Então, uma brincadeira, por exemplo, é mostrar para os alunos como os camponeses franceses faziam uma tabuada acima dos 5. Até os 5 eles sabiam de cor. A partir dos 5 não sabiam. Aí, por exemplo, usavam a mão. 8 vezes 9, né? Aí, mão esquerda aqui 8, mão direita 9. 8, passo quanto de 5? 3, então abaixo 3. 9, abaixo quanto de 5? Passa 4, 1. Os dedos abaixados representavam as dezenas. Então vamos ter 4 mais 3, 7. Os dedos em pé multiplicava. Uma vez 2, uma vez 2, 2. Então dá 72. Pode ver aqui, 8 vezes 9, 72. Entendeu? Então, por exemplo, 7 vezes 7. 7 passou de 7, 2. 7 passou de 7, 2. Dedos abaixados, 4, 40. 3 vezes 3, 9. 49. Então, esse é um exemplo para fazer com os alunos. Então, experimenta fazer você aí, como vai achar interessante para os alunos, né? O problema não é que vai, por isso, decorar a tabuada. É uma forma de mostrar para eles que de como uma curiosidade, que aí pode trazer um pouco mais de vontade de aprender. Outra coisa que eu acho bacana no ensino de tabuada é que você trabalhe algumas atividades mais lúdicas, né, na tabuada. Por exemplo, né, tem aqui, vamos olhar aqui. Por exemplo, olha só, aqui é um exemplo, né? É o bingo da tabuada, né? Então, a professora faz várias, né? Fiz bastante isso com os meus alunos, né? Eu pegava assim, fazia isso aqui, pregava no EVA e fazia umas fichinhas, né? Com os números que tem tabuada, né? Porque não são todos que tem que são tabuadas. Então, pegava os que tinham aqui, né? Que tinham resposta dessa tábua, né? Por exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pegava só os que tem tábua, sem repetir, né? Aí fazia as fichinhas e ia jogando com a classe inteira. Aí, às vezes, eu dava um ponto, então, às vezes, eu levava chocolate para a classe, ou bala. Aí fala, quem ganhar, e foi o último que fechar a cartela, ganha o chocolate. Aí fazia, ficava cada um lá com a sua cartelinha, né? Por exemplo, aqui. Aí eu falava, por exemplo, 3, quem tinha o 3, marcava que eu um pouquinho. 81, a quem tinha 81, ia marcando aqui. E aí a classe toda ia jogando. Aí geralmente eu levava feijão para fazer a marcação, né? Aí o feijãozinho ia marcando, aí no final quem fechava a primeira tabelinha ganhava a partida, né? E assim, é 100% de participação da classe. Todas as vezes que eu fazia isso, era total engrenagem na classe, que achavam que eles gostavam bastante de fazer essa atividade, porque fazia com que eles participassem mais, né? Então, até aqueles que são mais devagar, acabavam querendo estudar mais, né? Acho que é bacana essa atividade aqui e dá muito certo lá com os alunos, né? Outra atividade que eu acho muito legal para fazer com a criançada é o trabalho com mosaico, né? Por exemplo, esse aqui é um mosaico. Aí o que acontece? Você vai pedir para os alunos, né, nesse caso aqui, eles vão trabalhar.
né, com cores, né? Primeiro vamos pensar na tabuada, né? Estão lá olhando, né? No caso aqui, eles olham, né? Por exemplo, é do 7, né? 7 vezes um, aí 7. 7 vezes 8, 56. Então, vamos preenchendo todas as tabelinhas, né? Aí depois que ele preencher a tabela, ele vai colorir, né? Por exemplo, aqui a gente pede o que for par, né? Os resultados pares vai pintar de o azul os pares e amarelo os ímpares, né? Então, eles vai ter todo um mosaico azul e amarelo, né? Porque eles vão pintar tudo, cada espaço aqui de uma cor. Então vai dar um resultado muito legal. E deixar eles pintando aqui fora também. Então cria uma situação colorida, porque a matemática precisa ter essa cor, né? Por exemplo, a gente vê aqui também. Aqui já um outro mosaico, ó. Esse já está pintado, né? Então, o que você pode fazer, né? Pegar esse material e deixar recortado, né? E eles vão montando o mosaico até chegar aqui. Mas para montar o mosaico, eles têm que saber a tabuada e resultado. Viu como cria uma outra situação diferente, né? Então eles vão ter, né, uma forma de juntando pelas cores chegar na tabuada lá no resultado final, né? Olha só, esse aqui, ó, veja que bacaninha também, né? Aqui eles vão ter que pegar, né, e fazer as multiplicações, né? E embaixo tem uma legenda, né? Então de vermelho, se o resultado for 0 ou 5. De laranja, se for 10 a 15. De amarelo, se for de 20 a 25. Ou 20 ou 25, né? De azul, de 30, né? E aí vai, ó, do verde também. Então cada um vai de acordo com a cor. Então esse formato meio circular aqui, na verdade não é um círculo, né? É, é uma é uma figura, é um polígono, né? Então esse polígono vai ficar todo colorido no final, né? Vai ter várias cores, né? Amarelo, vermelho, laranja. Então vai ficar uma cor bonita. Então pode criar no aluno uma situação diferente. Então essa é a ideia que a gente tinha para trabalhar com a tabuada. Tem outras, né? Claro, tem outros caminhos para isso, mas o importante é que torne a aula de matemática muito mais criativa, divertida, né? Que os alunos sintam prazer em fazer, né? Não fique aquela coisa de memorizar a tabuada por memorizar. Então, mas ele vai memorizar porque é para ele resolver essas